Disparadamente, o Olímpia é o clube mais vencedor do futebol paraguaio, haja vista suas 3 taças Libertadores conquistadas e mais 4 vice-campeonatos, coisa que seus rivais, Nacional, Guarani, Libertad e Cerro Porteño, nunca chegaram perto, exceto por um vice-campeonato do Nacional de Assunção em 2014. E se você quiser conhecer tudo sobre a primeira Libertadores conquistada pelo Olímpia, isso em 1979, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 7 amigos que apreciam um bom tereré, porque a Olímpia tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. O ano de 1979 não foi especial apenas para o Olímpia, mas também para o futebol paraguaio como um todo. Afinal, foi naquele ano em que o Olímpia venceu sua primeira Libertadores, seu único título mundial ao bater o representante europeu, e a seleção paraguaia venceu sua segunda Copa América, título que pelo menos até aqui não se repetiu. Fundado em 1902, no dia 25 de julho, o Olímpia venceria ainda as Libertadores de 1990 e 2002, a Supercopa Libertadores de 90 e as Recopas Sul-Americanas de 1991 e 2003. Aquele Olímpia de 1979 era treinado pelo técnico uruguaio Luis Cubillas, vindo do Nacional de Montevideo e que encerrou em 2012 no Tacuary do Paraguai. E jogadores como o goleiro uruguaio Ever Almeida, vindo do Cerro do Uruguai e que encerrou em 90 no próprio Olímpia. Os defensores Roberto Paredes, vindo do Atlético Tembetari do Paraguai e que encerrou em 87 no equatoriano Barcelona de Guayaquil. Rubem Jiménez, uruguaio, vindo do Nacional de Montevideo e que encerrou em 79 no próprio Olímpia. Alício Solalinde, vindo do River Plate do Paraguai e que encerrou no próprio Olímpia em 1984. E Miguel Ángel Piazza, uruguaio, vindo do Nacional de Montevideo e que encerrou em 85 no Peñarol. Os meias Luis Torres, vindo do Nacional de Assunção e que encerrou em 83 no próprio Olímpia. Carlos Chiese, vindo das categorias de base e que encerrou em 86 no Bolívar, da Bolívia. E Hugo Talavera, vindo do Cerro Porteño e que encerrou em 86 no próprio Olímpia. E os atacantes Evaristo Issassi, vindo do General Caballero, do Paraguai, e que encerrou em 88 no próprio Olímpia. Henrique Villalba, vindo das categorias de base e que encerrou em 86 no Cerro Porteño. E Osvaldo Aquino, vindo do Guarani de Assunção e que encerrou em 85 no São Lourenço do Paraguai. Naquela época, a Libertadores era disputada por 2 equipes de cada um dos 10 países membros da Conmebol, mais o campeão do ano anterior, que havia sido o Boca Juniors da Argentina e que só estrearia na segunda fase, que já era a semifinal. Esta semifinal também seria jogada em grupos, sendo 2 grupos de 3 e o campeão de cada grupo se classificaria para a final. Outro detalhe interessante é que cada grupo da primeira fase continha os 2 times do mesmo país, como uma forma de conter gastos com viagens. O Olímpia ficou no grupo 2, ao lado do compatriota Sol de América e dos bolivianos Bolívar e Jorge Wilstermann. A estreia aconteceu no dia 23 de março de 79, em Assunção, no estádio Defensores del Chaco, contra o também paraguaio Sol de América, e o Olímpia venceu pelo placar de 2-1. Gols de Henrique Villalba aos 3 do primeiro tempo e Hugo Talavera aos 18 do segundo para o Olímpia e Fidel Minho aos 21 do primeiro tempo a favor do Sol de América. Em seguida, jogo no dia 29, na Bolívia, no estádio Félix Capriles, na cidade de Cochabamba, contra o Jorge Wilstermann. E mesmo fora de casa, o Olímpia venceu pelo placar de 2-0, gols de Hugo Talavera aos 15 do primeiro tempo e Evaristo Issassi aos 18 do segundo. O próximo compromisso seria na capital boliviana La Paz, no dia 13 de abril, no estádio Hernando Siles, contra o Bolívar, e o time boliviano venceu pelo placar de 2-1. Gols de Miguel Aguilar aos 4 do primeiro tempo e Carlos Espínola aos 34 do segundo a favor do Bolívar, enquanto que Carlos Chiese aos 17, ainda da primeira etapa, anotou o gol paraguaio. Dia 5,
e jogo do Defensores del Chaco, em Assunção, contra o Sol de América. E o Olímpia venceu pelo placar de 1-0, gol de Rogélio Delgado, vindo das categorias de base, e que encerraria 95 no Colo-Colo do Chile, aos 41 da etapa final. Na sequência, jogo no dia 8, no Defensores del Chaco, em Assunção, contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, e o time paraguaio venceu pelo placar de 4-2. Gols de Evaristo e Sassi aos 18 do primeiro tempo e aos 29 do segundo, e Henrique Vidalba aos 34 e aos 45, ambos ainda na primeira etapa, a favor do Olímpia, enquanto que a favor do Jorge Wilstermann anotou Alejandro Cabrera aos 24 e aos 31, ambos na etapa final. Pela última rodada, jogo no dia 18, no Defensores del Chaco em Assunção, diante do Bolívar, e o time paraguaio venceu o time boliviano pelo placar de 3-0, gols de Henrique Vidalba aos 12 do primeiro tempo e Evaristo e Sassi aos 15 da primeira etapa e aos 29 da segunda. O Olímpia conseguiu a classificação ao encerrar o grupo 2 na primeira colocação com 10 pontos ganhos, eliminando o Bolívar segundo com 9, o Sol de América terceiro com 5 e o Jorge Wilstermann quarto com 0. Nos outros grupos, começando pelo 1, quem obteve a classificação foi o Independiente da Argentina, primeiro com 9, deixando de fora o colombiano Deportivo Cali, segundo com 7, o também colombiano Millonarios, terceiro com 6, e o argentino Quilmes, quarto com apenas 2. No grupo 3, quem pegou a vaga foi o time que foi campeão brasileiro do ano anterior, o Guarani de Campinas, primeiro colocado com 10 pontos, eliminando o Universitário do Peru, segundo com 8, Palmeiras, terceiro com 6, e o peruano Alianza Lima, quarto com 0. No grupo 4, o classificado foi o Palestino do Chile, primeiro com 10 pontos, deixando de fora o também chileno O'Higgins, segundo com 7, e os venezuelanos Portuguesa, terceira com 4, e Deportivo Galícia, quarto com 3. Por fim, pelo grupo 5, quem se garantiu foi o Peñarol do Uruguai, primeiro com 10, eliminando também o uruguaio Nacional de Montevideo, segundo com 7, e os equatorianos El Nacional de Quito, terceiro com 5, e Técnico Universitário, quarto com 2. Na segunda fase, o Olímpia comporia o grupo 2, ao lado do brasileiro Guarani de Campinas e do chileno Palestino. A estreia nessa fase aconteceu no dia 4 de maio em Assunção, no estádio Defensores del Chaco, diante do Guarani, e o Olímpia venceu pelo placar de 2-1. Gols de Henrique Vidalba aos 31 do primeiro tempo e Roberto Paredes aos 37 do segundo para o time paraguaio, e Milton aos 32 do segundo para o Bugre do interior paulista. Na sequência, jogo do dia 9, no Chile, na capital Santiago, contra o Palestino, no Estádio Nacional. E mesmo como visitante, o Olímpia venceu pelo placar de 2-0. Gols de Hugo Talavera aos 45 do primeiro tempo e aos 17 do segundo. Dia 16, e jogo em Assunção, no Defensores del Chaco contra o Palestino. E o Olímpia venceu o time chileno pelo placar de 3-0. Gols de Carlos Chiesa aos 17, um gol contra do chileno Mário Varas aos 22 e Hugo Talavera aos 30, todos marcados ainda na etapa inicial. Pela última rodada, jogo no dia 24, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Marinho aos 8 para o Guarani e Osvaldo Aquino aos 26 para o Olímpia, ambos anotados ainda no primeiro tempo. O Olímpia se garantiu nas finais após encerrar seu grupo na primeira colocação com 7 pontos, deixando de fora o Guarani segundo com 3 e o Palestino do Chile terceiro com 2. Quem também obteve a vaga foi o Boca Juniors. Boca e Independiente terminaram empatados na primeira colocação com 5 pontos, tendo sido necessária a realização de um jogo de desempate, o qual o Boca saiu vencedor. O Peñarol do Uruguai, terceiro com 2 pontos, também foi eliminado. O primeiro jogo das finais aconteceu no dia 22 de julho, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e o time paraguaio venceu o time argentino pelo placar de 2-0. Gols de Osvaldo Aquino, aos 3, e Miguel Ángel Piazza, aos 27, ambos ainda no primeiro tempo. A volta foi jogada no dia 27, em Buenos Aires, no estádio de La Bombonera, e as duas equipes empataram em 0-0, resultado que garantiu ao Olímpia o seu primeiro título de Libertadores da América. O Olímpia foi campeão com Almeida no gol, Paredes, Jiménez, Solalinde e Piazza na defesa, Torres, Chiesa e Talavera no meio campo, e Sassi, Vidalba e Aquino no ataque.
Mas não acaba por aqui. Com o título continental, o Olímpia garantiu vaga para disputar a Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes da época, contra o campeão da Liga dos Campeões da Europa, que havia sido o Nottingham Forest da Inglaterra. Porém, o time britânico não se interessou pela disputa, tendo sido substituído pelo vice-campeão europeu, que foi o Malmo da Suécia, que poderia ter sido campeão mundial sem vencer a Champions, mas não foi. O jogo de ida ocorreu no dia 18 de novembro de 1979, no Malmo Stadium, na cidade sueca de Malmo. E mesmo fora de casa, o time paraguaio venceu pelo placar de 1-0, gol de Evaristo Issassi aos 41 minutos do primeiro tempo. A volta aconteceu no dia 2 de março, já em 1980, no Defensores del Chaco, em Assunção. E o Olímpia voltou a vencer o time sueco, desta vez pelo placar de 2-1, gols de Alício Solalinde aos 39 do primeiro tempo e Miguel Michelagnoli, que sempre jogou no Olímpia, vindo a encerrar em 84. Aos 26 do segundo tempo, a favor do Olímpia, e Ingemar Erlandsson, a 1 minuto da etapa final, a favor do Malmo, resultado que garantiu o time paraguaio no topo do futebol mundial em 1979. Calma que ainda não acabou. Com a conquista da Libertadores, o Olímpia se garantiu para disputar a Copa Interamericana do ano seguinte contra o campeão da CONCACAF, que envolve as Américas do Norte, Central e o Caribe, que foi o Deportivo Faz, de El Salvador. E o primeiro jogo aconteceu no dia 17 de fevereiro de 1980, no estádio Cuscatlán, em San Salvador, capital de El Salvador. E as duas equipes empataram em 3-3, gols de Raul Casadei aos 13 e aos 27, e Amado Abraham aos 24, todos no segundo tempo, a favor do time salvadorenho, enquanto que para o time paraguaio, anotou Alício Solalinde aos 5 do primeiro tempo e Evaristo Issassi aos 28 da primeira etapa e aos 15 da segunda. A volta foi jogada no Defensores del Chaco, em Assunção, no dia 16 de março de 1980, e o Olímpia venceu o Deportivo Faz pelo placar de 5-0. Gols de Osvaldo Aquino aos 12 do primeiro tempo, Miguel Michelagnoli aos 43 do primeiro tempo e aos 13 e aos 36 do segundo, e Eduardo Ortiz, vindo do River Plate do Paraguai, e que encerrou em 84 no próprio Olímpia, aos 15 da etapa final. Resultado que colocou o Olímpia no topo do futebol do continente americano, do Alasca à Patagônia. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!